nós temos o prazer de receber no IDP Tereza Helena Barros Salles, egressa do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional do IDP, turma de 2023. Com uma trajetória na pesquisa e no ensino do direito constitucional, Tereza tem se destacado por sua atuação docente na Universidade Estadual do Maranhão e no Centro Universitário Dom Bosco, em São Luís. Doutora em Direito Constitucional, mestra também em Direito Constitucional pelo IDP, em sua tese, Tereza abordou a construção de políticas públicas judiciárias para a ampliação do acesso à justiça, com foco nos incidentes de resolução de demandas repetitivas, os IRDRs, nos tribunais de justiça de médio porte, sob a orientação da professora doutora Luciana Silva Garcia. Nessa entrevista, nós vamos conversar com a Tereza a respeito da sua trajetória acadêmica, os desafios do ensino jurídico e o impacto da pesquisa sobre a governança institucional no Poder Judiciário. Seja bem-vinda, Tereza. Obrigada, é uma honra estar aqui. Tereza, na sua tese de doutorado, você analisou a relação entre os IRDRs, os incidentes de resolução de demandas repetitivas, e a formulação de políticas públicas judiciárias. Como essa pesquisa contribui para o aprimoramento do acesso à justiça no Brasil? Então, a minha ideia, logo no início, era conseguir aliar esses dois temas que me eram muito caros, que é a questão processual dos IRDRs, que são instrumentos aí que foram ampliados, com o CPC de 2015, e com o princípio fundamental de acesso à justiça, que também é um tema que sempre foi ali, que permeou boa parte dos meus artigos, das minhas publicações durante a graduação. Então, a minha ideia era conseguir investigar se, de fato, a possibilidade, a ideia da gente ter mais instrumentos que poderiam ali garantir uma segurança jurídica, que poderiam garantir uma decisão mais isonômica nos processos, eles facilitariam ou ampliariam esse acesso à justiça, porque a partir da ideia de a decisão para um processo, ela pode se repetir para outros, então eu tenho previsibilidade. Essa previsibilidade garante que o litigante, que a pessoa que precisa ali do Poder Judiciário, vai se sentir mais confiante de que eu vou poder ingressar no judiciário porque o meu processo, a minha demanda vai ser analisada sob essa ótica aqui, porque todos os processos com esse mesmo tema estão sendo analisados sob essa mesma ótica. Perfeito. Além da tese, nós sabemos que você é a autora dos livros Que Voz Ouvir e o Amicus Curiae e a Consolidação de Precedentes na Vigência do Código de Processo Civil de 2015. Como essas obras dialogam com a sua pesquisa de doutorado e o que elas acrescentam ao debate sobre precedentes e acesso à justiça? Então, o primeiro, o do Amicus Curiae, a Consolidação de Precedentes, ele é um fruto da minha monografia, do meu trabalho de conclusão de curso, então ele é um trabalho, eu até brinco, um pouquinho maturo, porque quando eu olho eu ainda encontro um monte de errinho, ainda encontro algumas coisas, mas sempre ele surge pela mesma ideia. Eu queria trabalhar Amicus Curiae. Era um instituto que chamou minha atenção na época da graduação, porque eu entrei na graduação em 2014, 2015. Então eu peguei a transição do Código de Processo Civil. Então tudo que mudou, eu estudei. Sim. E aí o Amicus Curiae foi uma das inovações, ele vem como um tipo de intervenção de terceiro, e aí eu falei, mas qual é o impacto disso aqui nos processos? Eu sempre gostei de pesquisa quantitativa, qualitativa, eu gostava de ir a campo, eu gostava de fazer uma pesquisa de campo. Eu falei, deixa eu ver os processos em que estão sendo discutidos, em que a gente tem a presença do Amicus Curiae, se de fato a intervenção do Amicus Curiae forma um precedente mais qualificado ou se acaba sendo mais do mesmo. Então eu fiz isso na minha primeira pesquisa e aí eu avaliei todos os processos no âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão, em primeiro e segundo grau, que tiveram intervenção do Amicus Curiae. E aí eu comparava a decisão judicial com a manifestação do Amicus Curiae, se a gente conseguia casar as duas coisas. E infelizmente percebi que nem sempre, porque não existia uma valorização da manifestação do Amicus Curiae. Esse foi o meu primeiro resultado de pesquisa. E aí, já na dissertação de mestrado, eu entrei no mestrado para escrever sobre o Amicus Curiae, para continuar trabalhando esse tema. E aí eu falei, não, agora eu já entendi como funciona no primeiro grau e no segundo, mas como é que eu vou abordar fazer uma pesquisa mais qualitativa? Como é que eu posso, de fato, investigar a decisão judicial? Eu preciso de outros parâmetros para avaliar a qualidade da decisão judicial. E os argumentos dessa Exatamente. decisão. Então eu precisava traçar parâmetros mais maduros, para uma dissertação de mestrado, porque a minha monografia ela foi muito quantitativa. Eu conseguia, o processo teve tantas intervenções, tantas manifestações, eu não conseguia aprofundar
falar muito, é por ser uma pesquisa realmente mais inicial. E aí, já no segundo momento da pesquisa, eu consegui avaliar as decisões a partir da teoria de Habermas, né, da ampliação, dos intérpretes da Constituição, fiz uma coisa um pouco mais teórica, para avaliar, e aí, a gente tem 2 manifestações, a gente tem 2 decisões, o que é que vale aqui, o que é que vai prevalecer. E aí eu fiz isso só no âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão, e em processos repetitivos. E aí foi quando eu descobri os IRDRs, que era, na maioria das vezes, as intervenções do amicus curiae, elas aconteciam em processos de resolução de demandas repetitivas, nesses incidentes. Então eu avaliei mais ou menos 8 ou 9 IRDRs no âmbito mesmo só do TJ do Maranhão. E aí consegui fazer uma pesquisa mais robusta, consegui entender como é que o amicus curiae participava, sustentava, quais eram os parâmetros que eles adotavam, qual era o conhecimento dos magistrados, dos desembargadores sobre o amicus curiae. Só que aí isso virou uma pesquisa, virou livro, só que eu senti que eu esgotei um pouco aquele tema. Sim. Ou eu iria avaliar os outros tribunais, mas talvez eu descobriria coisas muito parecidas. Exatamente. Foi quando eu percebi que o IRDR, que era algo que poderia me render outros frutos, e comparar o IRDR com outras coisas. E aí eu comecei a avaliar como os outros tribunais se comportavam em relação aos IRDRs, porque eu percebi, avaliando o amicus curiae e os IRDRs, que a gente tinha poucos IRDRs no Tribunal do Maranhão. Eu falei, não, eu preciso ver como é que funciona nos outros tribunais. Vai que é a mesma coisa, ou então a gente tem pouco IRDR, sim, a gente tem muito. Qual é o parâmetro de qualidade para você instaurar um IRDR? E eu falei, o Tribunal do Maranhão se enquadra como um tribunal de médio porte, então eu vou avaliar todos os tribunais de médio porte. E aí avaliei, peguei os dados do CNJ e avaliei o amicus curiae, o IRDR, dentro dos tribunais de médio porte. E aí eu comecei São quantos tribunais de médio porte? São 10 tribunais de médio porte. A gente tem mais ou menos, acho que é isso, 10 tribunais. E aí eu comecei Quantas decisões você analisou? Ai, Carol, muita coisa assim, de mais de 400, 500 processos. Sim. Eu fui planilhando tribunal por tribunal. Eu tenho um Excel assim, e aí várias abinhas do Excel, cada aba é um tribunal diferente. Eu avaliei todos os IRDRs, todos os processos, todos foram avaliados dentro daquele lapso ali que eu estabeleci até 2022. E aí eu comecei a perceber os diálogos que a gente poderia traçar, a intervenção de terceiros, o que é o IRDR, o que são os IACs, que são incidentes de assunção de competência que também aparecem junto com os IRDRs, como esses incidentes eles são estudados pelo tribunal dentro de um núcleo de gerenciamento de precedentes. Então esses precedentes eles aparecem também nessa pesquisa. Então tudo acaba dialogando e todos eles chegam no mesmo ponto. Isso vai facilitar ou não a vida dos jurisdicionados. Ou na verdade eles funcionam para facilitar a vida do outro lado, dos magistrados, porque eles vão dar uma decisão que vai ser replicada em outros processos. Então, tudo isso acaba dialogando e vai me rendendo vários pontos. Na verdade, a gente responde uma caixa, eu respondi um ponto do amicus curiae, isso já me rendeu um ponto dos IRDRs. Respondi tribunal de médio porte com IRDR, mas agora eu já quero como é que o STJ trabalha o IRDR, sim, como é que a gente tem os tribunais superiores nessa perspectiva. E aí, quais IRDRs são admitidos e quais não são? E quais são os critérios? Argumentos? Exato. E o ponto principal, os tribunais, em grande maioria, eles não entendem a função do IRDR. Porque a função do IRDR, ela vem, pelo menos lá no anteprojeto do CPC, para ampliar, criar precedente, ampliar acesso à justiça, fortalecer a jurisprudência dos tribunais e funciona, na verdade, como uma política pública judiciária. Sim. Vamos reduzir os processos porque a gente vai chegar numa decisão em comum e todas elas vão ser replicadas. Sim. Então, é mais ou menos, são esses vários confrontos que surgem dentro dessa pesquisa e acabam dialogando de diversas formas. Perfeito. E, Tereza, como é que está o processo de difusão da sua tese? Nós podemos esperar um novo livro em 2025? Como é que você está dando publicidade para a sua tese? O que eu percebi depois desses outros 2 livros, né, desses 2 primeiros livros publicados? Que, primeiro, a gente acaba ficando insatisfeito, porque a gente acha Sim. coisinhas que a gente queria ter evoluído, escrito melhor. E eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade de fazer as pessoas lerem pesquisas acadêmicas extensas. Tanto que eu tentei, a minha tese, por incrível que pareça, ela é menor do que a minha monografia. Porque eu queria eu queria uma coisa mais enxuta, mais objetiva. E aí você vai melhorando o processo de escrita também. É isso, né? Também. A gente tem muito aquela ideia de mais, a gente precisa escrever mais para ser uma pesquisa melhor. Não. E na verdade não, a gente precisa escrever da forma mais objetiva e didática possível. Sim. E aí eu falei, por orientação também de Luciana, não vamos publicar um livro, vamos tentar repartir essa tese em artigos específicos. A gente vai conseguir atingir o pessoal do acesso à justiça, o pessoal da política pública, o pessoal da administração em dados, que é a parte da pesquisa empírica. Aí eu falei, isso faz mais sentido. Aí no ano passado eu publiquei o primeiro capítulo da tese, eu publiquei em um artigo na revista de acesso à justiça, pelo Comped. E aí a minha ideia é trabalhar reforma judiciária e política pública em outros artigos também para serem amadurecidos, porque também eu não quero esgotar a minha tese por uma vontade de fazer
pesquisa de pós-doc. Então eu acho que se eu esgotasse ela ali, já publicasse em livro como um resultado definitivo, eu ia ficar, não, eu acho que eu poderia ter feito uma coisa melhor. Aí eu preferi dividir, e aí eu tenho feito isso, trabalhado nos 2 últimos capítulos para transformar eles em artigo para publicar em eventos diferentes. Perfeito, perfeito. Agora, Tereza, sobre a sua atuação docente. Você sempre foi professora, sempre quis ser professora e buscou a carreira acadêmica e buscou o IDP para fortalecer a sua carreira acadêmica. Você tem atuado como professora na UNDB desde 2021 e mais recentemente na UEMA, como professora substituta. Parabéns pela sua aprovação. Como é que tem sido essa experiência no ensino? Quais desafios e avanços você observa na formação jurídica? Assim, falar sobre vida acadêmica para mim é falar sobre docência, porque a minha vida acadêmica ela tá muito interligada. E eu me formei para ser professora, né? Desde a minha ali no 2º, 3º período da graduação, eu falei que eu não queria concurso público, que eu não queria advogar, que o que eu queria era ser professora. Só professora, né? A gente ainda ouve isso. E aí eu fui buscando isso. E a UNDB, por ser o local que eu fiz graduação, né, foi onde eu me formei, as portas lá se abriram primeiro. Apesar de eu ter entrado por um seletivo e tudo, lá é um lugar dentro do lugar que eu moro, né, dentro de São Luís, que ainda é um ponto de pesquisa muito importante. Sim, eles ainda pesquisa relevante. Eles ainda produzem ainda tem uma produção acadêmica muito grande. Eles ainda incentivam muito, porque é uma coisa um pouco difícil nas instituições privadas, principalmente. Então, quando eu vi que abriu o seletivo de lá, eu falei, é pra lá que eu quero voltar, porque eu quero fazer pesquisa igual quando eu era aluna, agora eu quero orientar a pesquisa. Então, lá foi o primeiro lugar que eu comecei a dar aula, né, profissionalmente. Lá em 2021. Você tinha o mestrado? Já tinha o mestrado, Perfeito. Eu entrei lá como mestre. Perfeito. E foi os concursos públicos, efetivamente, das faculdades. Lá em São Luís a gente tem 2 faculdades, a federal e a estadual. Eles só se dão por meio do doutorado. Você precisa ter o título para poder fazer o seletivo. Então eu falei, não, aqui eu não posso parar no mestrado, eu preciso ir um pouquinho além se eu quiser atingir outros públicos, né? Porque eu acho que a gente tem um público na instituição privada e um público dentro das instituições públicas. Eu fui atrás, quando eu já estava com o título do doutorado, que eu terminei, eu falei, agora eu vou fazer os seletivos. E aí abri o primeiro da estadual, foi quando eu fiz, eu passei em primeiro lugar, comecei lá também dando aula de direito público, né, a parte do direito constitucional, teoria da Constituição. Sim. E o objetivo é chegar na UFMA também, na federal, chegar em outras instituições, porque é o que eu quero fazer, é o que eu gosto. Então eu acho que a gente tem que ir mesmo para esse lado da pesquisa, levar o direito constitucional, é muito difícil. E aí falando agora como mulher, você vê mulheres dentro do direito constitucional e do direito processual civil, são áreas majoritariamente masculinas, porque a gente sempre vê advogados que querem dar aula de processo, ou então servidores públicos querem dar aula de direito constitucional. É mais ou menos essa perspectiva que a gente tem. E aí eu vou desmistificar isso um pouquinho, eu vou falar, não, a gente vai levar isso, pesquisa acadêmica, direito aprofundado, a gente vai levar isso mais adiante. Então a minha atuação ela tem sido voltada dentro dessas 2 instituições, principalmente para o direito constitucional e para a parte do processo civil, mas com pesquisa, levando os meninos para estudar, sempre com pesquisa. Evento, fazendo ali grupo, orientando o pessoal para escrever, para publicar, porque eu acho que a formação ela precisa dessa pesquisa e a gente não tem tanto incentivo para isso, pelo menos ali no âmbito do Nordeste é um pouco mais difícil você ver isso. Então por isso que eu vim para o IDP, porque foi onde eu me descobri enquanto pesquisadora, eu estudava os professores daqui na graduação. Não, é para ali que eu quero ir, porque eu quero aprender com esses professores e trazer o conhecimento deles para cá. Então eu tento fazer esse intercâmbio de tudo que eu aprendi aqui no IDP, levando também para o local que eu trabalho hoje. Tereza, você já falou um pouco sobre a minha próxima pergunta, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Você disse que o seu objetivo era a docência, mas sobretudo a pesquisa, que você queria voltar para a universidade em que você se graduou para orientar. Como é que tem sido essa experiência de orientação, de trabalho de conclusão de curso e qual a importância da pesquisa, do estímulo à pesquisa desde a graduação? Eu acho que a gente não tem como formar profissionais que não saibam estudar. E eu acho que o estudo de um tema te leva, o objetivo, né? Te instigar a falar, preciso saber quem escreveu sobre isso para eu ir atrás na fonte e ou discordar ou concordar ou escrever alguma coisa sobre isso. Ou fazer novas perguntas. Ou, exatamente, eu vou reformular isso. Tanto que o meu trabalho foi sobre acesso à justiça, então eu tenho a perspectiva de Capelletti. Eu não vou discordar dele, mas eu vou falar que as ondas de acesso à justiça elas já estão diferentes, elas já funcionam de outra forma. Então é um pouco disso que eu tento fazer. Pegar problemas que já estão estabelecidos e formulá-los de outra maneira ou tentar incentivar os alunos. Eu ainda às vezes me sinto não tão preparada quando eu olho, eu oriento muita gente mais velha, né? Porque o público, pelo menos das instituições privadas, é uma galera um pouco mais velha, que está numa segunda graduação. Sim, que já faz a segunda graduação. E aí você tem que tirar eles um pouquinho daquela zona de conforto. Olha, vocês não vão ser só advogados, vocês não vão ser só servidores públicos, uma carreira maravilhosa, mas vamos problematizar isso um pouquinho.
vamos pegar essa profissão, tanto que eu gosto muito da pesquisa na parte mais prática, porque aí eu consigo pegar esse público que gosta de ver como é que funciona o direito, vamos pesquisar. Não vamos falar só sobre o que é, vamos ver quantos, como é que faz, como é que tem, onde que tá, para tentar introduzir isso melhor. Então esse trabalho de orientação é um trabalho que eu tento sempre estimular essa pesquisa de o que é, como faz, de onde vem, para onde é que a gente vai, porque são essas novas pesquisas que vão fomentar as profissões, que vão melhorar a atuação dentro dessas profissões, que vão fomentar outras discussões. Eu acho que você simplesmente se formar para atuar de uma forma dentro daquele nicho profissional é pequeno. Eu acho que dentro do direito a gente pode ir além. Então eu me vejo voltando para lá, voltando para esses lugares para trazer essa perspectiva de vamos além, vamos trabalhar um pouquinho mais, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos escrever. Porque eu acho que pessoas que discordam, pessoas que criticam as coisas, elas precisam saber sobre o que elas estão fazendo. E a gente só descobre o que faz quando estuda. Sim. E isso melhora as decisões, melhora as petições, melhora a atuação profissional como um todo, Sem dúvida, né? De sem todo dúvida. mundo que estuda. Minha penúltima pergunta, Tereza. Que conselho você daria para pesquisadores e pesquisadoras e docentes que desejam atuar na intersecção entre direito constitucional, acesso à justiça e políticas públicas? Eu acho que não tem como não começar falando de procure lugares em que você pode se sentir à vontade para fazer isso. Estabeleça a sua rede dentro de lugares que vão te mostrar publicações sobre aquilo, que vão te fornecer uma estrutura necessária para isso. Eu ainda sinto falta disso lá em São Luís, então eu venho muito para Brasília, eu participo dos eventos aqui. Eu gosto da estrutura que eu tenho aqui, porque eu falo muito que o direito constitucional ele acontece aqui. Muito do que a gente vê no Brasil começa aqui em Brasília. Eu acho que ter um local para você fazer essa pesquisa é importante. Eu acho que a gente precisa problematizar mais, sobretudo a nossa política. A atuação constitucional, ela também perpassa pela atuação dos nossos políticos, seja no âmbito do poder judiciário, seja no âmbito do poder executivo ou legislativo. Então eu acho que a gente precisa estar em contato com essas pessoas e criticá-los, e ver o que eles estão fazendo e problematizar sobretudo, mas problematizar com fundamento. Então, a gente está vendo uma série de manifestações, por exemplo. Essas manifestações, elas são constitucionais ou não são? Não são, mas sob que perspectiva? Não é só discordar de político A ou B, mas, sobretudo, fundamental que eu estou falando. Então, eu sempre relaciono constitucional com política. Eu acho que a gente precisa sempre saber o que os nossos políticos estão fazendo e problematizar isso da melhor forma possível. E eu acho que não tem outro caminho que não estudar literalmente a Constituição. A gente não tem compreensão do que são os direitos fundamentais, de como é que a gente vai operacionalizar esse direito, como é que a gente vai cobrar a concretização desses direitos. E a gente só pode cobrar se a gente conhece. Então, assim, eu sempre falo para todo mundo, gente, quer estudar direito constitucional? Vamos lá no artigo 2º da Constituição sobre a organização do Estado, sobre modelos federativos, organização dos poderes, vamos compreender quais são essas funções para a gente poder entender como os processos vão acontecer lá na frente. Minha última pergunta, qual é o papel do IDP na sua vida? Como é que você poderia falar sobre o IDP na sua vida? Cara, difícil. Difícil porque, assim, eu escolhi estar aqui, sabe? Eu me preparei para estar aqui. E eu indico aqui para, assim, eu falo daqui para todos os lugares que eu vou, eu levo a palavra do IDP. Porque eu estudei aqui, então eu aprendi tudo, não só o que eu sei, mas, assim, eu me formei aqui dentro. Não só enquanto pesquisadora, mas enquanto professora, enquanto ser humano, enquanto aluna. Eu acho que o IDP, ele tem esse papel, sobretudo institucional, de levar conhecimento para as pessoas e fazer essa relação dos outros poderes, que ele faz isso muito bem. A relação institucional do IDP com outros órgãos é muito boa. Eu acho que esse papel foi fundamental para eu conhecer os outros poderes, para eu conhecer as outras pessoas que trabalham para além da graduação, da pós-graduação. E eu acho que o papel de incentivo, porque eu sempre me senti muito valorizada e, sobretudo, instigada. Tereza, pesquisa mais sobre isso. A gente tem o professor tal que pesquisa sobre isso aqui, e o professor só dá aula no IDP. Então a gente tem uma biblioteca que tem livros muito bons e esses livros estão disponíveis para os alunos do IDP. Então eu acho que tem esse papel institucional na minha vida, o papel de formação, o papel de incentivo mesmo, de ser reconhecido. Minha tese foi premiada, a gente tem ali os programas de destaque dos alunos, a gente pode ser monitor dos alunos de graduação, então eu conheci muitos alunos da graduação estando na pós-graduação, tanto que eu tenho alunos meus da UNDB que vieram para cá fazer depois pós-graduação, e eu acho que essa interlocução ela é muito importante. Então o IDP teve esse papel de, sobretudo, também me direcionar mais para pesquisa e para que pontos eu poderia me aprofundar
aprofundar, eu poderia ser mais valorizada, eu poderia talvez inovar, porque a gente tem muitos pontos de inovação. Então eu acho que assim, boa parte da minha formação, assim, eu tenho que dar os devidos créditos. Foi por causa do IDP, da estrutura, do incentivo, do corpo docente, dos colegas que eu fiz aqui. E não tem outra palavra para não ser assim, muito grata a tudo que eu vivi, a tudo que eu pude experienciar, porque aqui foi um ponto importantíssimo. Perfeito. Muitíssimo obrigada, Tereza. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada. Obrigada.